Jesus, amém? Você crê, aplaude ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Os testemunhos eu vou deixar para o próximo domingo. Eu vou correr para a palavra em nome de Jesus. Assim, aprove o Senhor ser dessa forma, porque Ele tinha algo muito mais precioso, que é preservar as nossas vidas, amém, queridos? Amém? Deus é fiel, Deus abençoe a vida da Bispa Nadir, que sempre que pode, vem nos abençoar, e é muito prazeroso, irmãos, cultuar com quem a gente ama, né? Cultuar com os nossos irmãos, assim como ver cada rostinho. Quando falta uma cadeira vazia aqui, a gente sabe quem é. Às vezes a gente para na segunda-feira e manda uma mensagem: está tudo bem? Não te vi ontem. Está bravo comigo? Continua me amando? Não é? Quer tomar um cafezinho na sala pastoral? Tem um chazinho lá em inglês. Bom, Renato. João capítulo 1. Abra sua Bíblia. João capítulo 1. Jesus é fiel, declare isso. Até o verso 9. O evangelista Elisângela ministrou essa palavra e ela fez um paralelo com Gênesis, capítulo 1 também. Eu vou pegar uma parte da pregação dela. Foi muito profundo para a gente entender o amor do nosso Deus e quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É aquele que morreu na cruz. Para quê? Por quê? Né? Qual o objetivo? Eu preciso conhecê-lo. E como que eu conheço Ele? Diversos caminhos, diversas formas. Uma delas, João vai apresentar Jesus de uma maneira muito preciosa. Esse é um texto, ele é bastante teológico, mas eu vou procurar trazer o entendimento para a vida dos irmãos, da forma que Deus ministrou o meu coração, em nome de Jesus. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus. E a luz, e nele, verso 4, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, o João, amém, queridos? Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. E você aplaude ao Senhor Jesus. Irmão, quando olhamos para esse texto, nós podemos identificar aqui algumas características que falam muito com a gente. A primeira delas chama-se eternidade, que não está explícito aqui no texto, mas sim as evidências quando lemos um texto e entendemos que no princípio estava a luz, o Senhor Jesus estava com Deus. Vemos nesse texto que ele também vai falar da luz, como também vemos que ele também vai falar das trevas. Então repita comigo: eternidade, luz e trevas.
Quando olhamos para esses três adjetivos, ou essas três menções de Jesus, logo nos deparamos para um caminho para a nossa vida. E esse caminho nós podemos adentrar ou para as trevas, ou para a eternidade. E aqui tem um conectivo, qual é ele? A luz. Ninguém chegará à eternidade se não for pela luz. E quem é a luz? Ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Se não for pelo Filho. E quando olhamos mais preciso no texto, coloca Gênesis 1, verso 2 para mim. Eu vou ler João e vai ficar aqui em Gênesis, só para a gente entender, porque como eu falei, ele é muito teológico. João diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando lemos aqui, verso 1, coloca aí, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, próximo. E a terra era sem forma e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou melhor, nessa versão, se movia sobre a face das águas. Quando olhamos para João, no princípio ele era o Verbo. João, ele vai apresentar Jesus aqui antes da criação. Quando Gênesis está dizendo, no princípio Deus criou o céu e a terra, e Jesus estava com ele, o livro de Gênesis vai apresentar Jesus na sua criação. João não, João já vai apresentar Jesus antes da criação, ou seja, Jesus na sua eternidade. Quando olhamos para Efésios 4:1, ou melhor, coloca para mim, Efésios 1:4, Mateus, só para a gente entender e comprovar que Bíblia se explica com Bíblia. Efésios 1:4, que diz assim, coloca na Ark para mim, que é a mesma versão que eu estou aqui, só para a gente entender. João estava apresentando Jesus antes da criação, amém? Então, ou seja, João estava falando, ele já existiu antes da criação do mundo. Ou melhor, nas minhas palavras, na eternidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo já existia. Quando olhamos para Efésios 1:4, diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do... Quem nos elegeu? Cristo. Antes da fundação? Antes de Gênesis 1 e 2. Jesus já existia. Ele já existia. Ele já existia. Antes mesmo da criação do mundo. Antes, aliás, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor. Isso aqui fala da eternidade. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso? Antes de chegar em 1976, o Adevaldo já existia. Aonde? Na eternidade com Cristo. E no dia 20 de dezembro de 76, o que aconteceu? Existiu na terra aquilo que estava no céu. Coloca verso 5 para mim. E nos presenteou para filhos, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que é isso? É Jesus olhando para você e falou, na eternidade, eu já te escolhi para mim mesmo.
Mas eu e o meu pai, ou o meu pai e eu, nós criamos o mundo com um objetivo. E dentro desse objetivo, nós te formamos ainda no ventre da mãe e te damos vida para trazer à existência aquilo que estava nas regiões celestiais, agora para a terra. Mas qual é o objetivo disso? Posso finalizar a mensagem? O grande objetivo disso é só para você entender que você veio a essa terra para tomar uma decisão. Primeira decisão, reconhecer quem é Cristo. Ele é a luz. Ele é a luz. E porque Jesus ele veio como a luz. A primeira pregação de Jesus, quando ele vai pregar, se não me falha a memória, em Cafarnaum, ele vai dizer: olha, havia muitos enfermos que estavam na escuridão. E quando Jesus menciona ali a sua palavra, Ele é a própria luz. Ele está dizendo: eu estou tirando as trevas desse povo e estou trazendo para a minha vida, eu estou trazendo para o meu reino, para lhe dar-lhes a Ele a minha luz. Para lhe dar a minha luz. Ambos os livros começam no princípio. Em Gênesis, o verbo. Em João, obrigado. Em João, o verbo. A eternidade, antes da fundação do mundo. E no início, a criação. Ele já estava olhando para tudo. Verso 4 de João diz assim, ó: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não compreenderam. Você sabe o que é isso aqui? Irmão, não tenta fugir da presença do Senhor, que você não vai conseguir se identificar com o mundo. Vão te expulsar do mundo. Por quê? Porque você não pertence ao mundo. Há uma morada na região celestial, guardada, separada para a tua vida. Tu não combina com o mundo. Aqui a luz, amados, ela não é física, ela é espiritual e existencial. Ela é espiritual e existencial. Repita comigo: a luz representa a revelação de Deus. Você sabe o que é a revelação de Deus? Eu vou usar um exemplo simples para você entender. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Senhor, eu não entendo nada, não entra na minha cabeça. Traz a iluminação da tua palavra para mim. Permita-me entender a tua palavra. Aí você volta a ler o mesmo texto e vem a clareza, a luz ali dentro de você. Não é físico, é espiritual e existencial. Daqui a pouco você lê o texto e você entende de uma forma: mas estava aqui, como eu não vi? Eu leio o mesmo capítulo, vem um pregador e traz uma iluminação daquela palavra, prega aquilo. Falei: eu li hoje, como que eu não entendi isso? Eu não vi isso. Está aqui. Está aqui. Sabe o que Jesus, antes dele subir ao céu, ele reúne ali os discípulos e vai falar, ó, primeiro ele entra na casa onde estavam reunidos, e os discípulos dizem assim, ó: graça e paz seja convosco. Qual é a reação dos discípulos? Se assustam. Se assustam. Só que ali tem um adendo. Qual era o adendo? Jesus estava ali fisicamente, sim ou não? Mas também espiritualmente, para você entender. Porque os discípulos assustados, e para eles entender o que Jesus falou, escuta, calma aí, calma.
A mão estava furada. Só que Jesus se assenta à mesa e pergunta para ele: o que tem? Tem algo para comer aqui? E vão entregar para Jesus peixe. Jesus senta, come e se alimenta junto com ele. Jesus estava ali fisicamente, não somente em espírito. Não somente em Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E ele senta para tirar as dúvidas. E ali o próprio Jesus vai explicar: escuta, deixa eu trazer à luz a palavra para vocês entenderem, porque talvez vocês estão assustados com as perseguições, mas não estava escrito que o Cristo necessitava padecer, morrer e ressuscitar? Sim. Você sabe o que é isso? Os discípulos não estavam entendendo a situação que eles estavam vivendo. Por quê? Porque o seu mestre havia morrido. E tem situação na nossa vida que nós precisamos ver para quê? E Jesus olha assim, ó: paz seja convosco. Não se assuste, eu vou sentar à mesa com vocês. Não se assuste, porque aquilo que vocês não estão entendendo, eu vou trazer a clara a minha palavra, eu vou trazer a luz sobre essa escuridão que você está entendendo. E por quê? Porque eu tenho uma missão sobre a vida de vocês, e vai ser com clareza, e precisa entender a minha palavra. Jesus estava dizendo para mim e para você nessa noite, mas naquele dia dizendo para os discípulos: olha, eu quero abençoar a vida de vocês, porque a partir desse dia eu subirei para o Pai, mas a obra dele não será parada, será movida através da vida de vocês. Jesus estava liberando sobre a vida dos discípulos e libera sobre a nossa vida. Receba a minha luz, receba a minha palavra, sai para evangelizar e socorrer aqueles que estão perdidos. Saiam. A luz vai revelar o próprio Deus. O que é o próprio Deus? A verdade. A ver? Mas eu estou aqui dentro da igreja e ando nas trevas. Foi Jesus que te levou? Não. As trevas, irmão, quando ela tem um encontro com a luz, imagine, quando a gente tira o óculos, olha para o sol, a gente já fica ofuscado. Agora imagine quando a luz, quando Deus vai dizer assim, ó, em Gênesis: e haja luz, e houve luz. E eu ouvi isso numa pregação e achei lindo. Quem é essa luz aqui? Quem é essa luz, bispa? Quando Deus vai dizer, e disse Deus: haja luz, e houve. Mas aqui nós estamos no capítulo 1 ainda, verso 3. Quem é essa luz aqui? Quem é essa luz aqui? É Jesus. Quando avançamos no texto, vai chegar no 4º dia, aí sim Deus vai criar o sol. O sol para iluminar a luz do dia. A luz que ilumina. Sol de dia, de noite a lua. Mas quem é essa luz aqui? Eu achei lindo quando eu recebi essa palavra. Eu compartilhei com Elisângela porque ela ministrou esse paralelo. Volta no verso 1 de Gênesis 1. Só para a gente entender, eu vou pegar o gancho da palavra que eu vi. No princípio criou Deus os céus e a ponto final. Ponto próximo. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Amém? Das águas. A terra, volta. A terra era sem forma
Isaías 45, 18. A terra era sem forma e vazia. Agora entenda aqui. Quando você pega o primeiro ponto, quando você pega o primeiro Gênesis 1, e Deus criou o céu e a terra, ponto final, para o versículo 2, existe um tempo muito grande, e esse tempo é a eternidade. Aí o verso 2 vai dizer assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. O verso 45 de Isaías 18 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra, que formou a terra e fez, Ele estabeleceu, não criou, mas formou para que fosse habitada, eu sou o Senhor e não outro. Então entenda aqui, dentro do primeiro capítulo de Gênesis 1:1, para chegar no 2, que a terra estava sem forma e vazia, Isaías vai explicar. Antes de chegar no 2, existia um tempo, e esse tempo chama-se eternidade. Quem entendeu, diga amém. Porque Isaías vai explicar, ó, e formou a terra e fez, Ele estabeleceu, e não criou. Então a terra, houve algo dentro desse período de eternidade, que a terra, ela ficou sem forma e vazia. Por isso Deus vai dizer, ó, e haja luz. Quando diz haja luz, Jesus vem e traz a luz, e as trevas não compreendem Ele. Posso trazer um exemplo para você entender? A pastora estava ministrando aqui, eu falei para o presbítero Adilson, ela estava falando do parto, sim ou não? O parto do Mateus foi rápido, sim ou não? Deixei ela no hospital 7 horas da manhã, olhei para o relógio, dá tempo para o campo jogar bola. Fui. Perturbado. Fui jogar bola. Quando deu 11 horas, o menino nasceu. Aí eu fui para o hospital. O que é isso? Só treva. Não existia luz. Para você entender, isso é um homem sem Cristo. Por isso que Deus fala assim, ó, e haja luz. E Jesus veio, clareou tudo, as trevas não compreendeu. Entenda isso. O homem Adevaldo naquele dia, envolvido pelas trevas, ele não entendeu a luz. Quando a mulher, ela gera, ela dá o quê? Dá o quê? Quem está na treva não compreende a luz. Eu não entendi. Eu estava nas trevas, eu estava envolvido, e você nas trevas, você fica no meio do pecado, você fica insensível, você fica incompreensível, você perde a sensibilidade. Quando uma mulher dá luz, a Bíblia vai dizer que a herança do Senhor é o filho. Só que eu não tinha comunhão com Cristo, não tinha noção da herança que eu estava recebendo. Momento de estar ali com a mão dada. Eu estou aqui, filha, sentindo a tua dor. Não, estava jogando bola, mas 21 marmanjos correndo atrás de uma bola. Sem luz, nas trevas. Nas trevas, perdido. Esse é um homem sem luz. E quando a gente está sem luz, sem a luz, irmão, a gente começa diversas atrocidades. A luz, ela revela a vida espiritual. Ela revela a vida espiritual. Quer ir para a Bíblia? A mulher sunamita, ela vê um homem passando, e ela observa. E sobre o coração daquela mulher, Deus revelou quem era. Quem era? Ali vai um santo homem de Deus. Então a luz, ela revela a vida espiritual, ela revela a santidade, ela revela direções para as nossas vidas.
luz? Jesus. Ele é a nossa luz. A luz revela, meus amados, a salvação. E o que é a luz? É tudo aquilo que nos conecta com Deus. Sabe quando você ajoelha, você está ferido, mas você está clamando? Sabe quando você está com a boca suja, assim como Isaías, que ele olha para o alto e vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, obrigado, eu vi um trono. Eu vi um trono. O trono nunca saiu de lá. Isaías estava embaixo com a boca suja, mas o trono nunca saiu de lá. O trono nunca saiu do mesmo lugar até hoje. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o trono. Eu preciso olhar para a luz. E aqui embaixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar. Como que eu me conecto? Renunciando aquilo que distancia, renunciando às trevas. Porque as trevas não vão compreender a luz. Não vai. Não vai. A luz resplandece nas trevas. E as trevas, meus irmãos, é um estado natural da humanidade sem Cristo. Eu dei um exemplo de mim mesmo. É um estado natural de uma humanidade sem Cristo. Primeiro filho. Ah, melhor. Sabe que quando eu voltei às 11 horas, sabe o que eu faço? Eu tiro uma foto do bebê e mando para minha amante. Nasceu meu filho. Para quem? Não tinha visto nem ela ainda. O que é as trevas? É um estado natural da humanidade sem Cristo. Não tem conexão. A conexão com as trevas é o pecado. É a separação de Deus, é o distanciamento de Deus. A conexão com as trevas, irmão, é a ignorância espiritual. Essa ignorância aqui não é porque você não conhece, é que você conhece, mas rejeita. É dessa ignorância que eu estou falando. A conexão com as trevas, irmão, é você viver por engano, tendo ali uma morte espiritual. E por quê? As pessoas rejeitam a luz. Quem é a luz? Por que as pessoas rejeitam Jesus? João 3. João 3:19. 13. João 3, perdão. 3:19. Pastorzinho é meio atrapalhadinho, mas vocês me ajudam. Glória. João 3:19 diz assim, ó. E a condenação é esta. Vou ler a pergunta de novo para você entender. Por que as pessoas rejeitam Jesus? Ou por que as pessoas rejeitam a luz? E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram, nós estávamos no lodo. Nós estávamos na sujeira. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele tira parte dele, Ele mesmo manda o seu único filho para trazer luz para essa perdição. Você pode estar nessa perdição, mas há uma esperança. Deixa a luz entrar na tua vida e mudar o caminho da tua história. Próximo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece. Quando você faz mal a alguém, ou mal para si, aborrece Jesus. Eita, mas minha língua hoje deu lugar. Aborreceu quem?
Dei lugar para a minha carne hoje. Moral, carnal. Aborreci quem? Aborreci a luz. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam. Sabe o que é isso aqui? Escuta isso, sabe o que é isso aqui? É quando você tem o conhecimento da palavra de Deus. É quando você está aqui dentro fazendo coisa errada, mas não quer intimidade, você controla aí dentro, você não se aproxima, você não se envolve. Por quê? Porque se você se envolver, você sabe que os seus atos serão reprovados. Falta conexão. Por quê? Porque há maldade, porque há trevas, porque há próximo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Segura. Essas obras aqui, meus amados, é uma obra dura para se fazer. É uma obra onde você tem que rejeitar as suas próprias vontades. E para quê? Para agradar a Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar a nós mesmos. Quando a bispa estava ministrando aqui e liberando a palavra sobre o templo, sobre o que Deus tem, as dores aqui nas costelas que não estava, começou o ar a apertar. O que é isso? É espiritual. Para trazer à existência o físico. É seta do cão, não é não, irmãos. Para fazer a vontade de Deus, nós sentimos ali o peso da obra, o peso da renúncia, o peso do trabalho a se fazer. Próximo. Já foi. Só até aí. Não é falta de evidência, irmãos. Não é falta de evidência porque o povo não se aproxima de Deus. É só resistência. Resistência que é fazer a vontade dEle. Fazer a obra dEle. O que a bispa liberou aqui, quem estava aqui na sexta-feira, toda primeira oferta, independente do culto que seja, é para o templo. Nós estamos trabalhando para a construção do nosso templo próprio. Nós estamos arrecadando. E Deus falou comigo no mês passado, quando eu estava ali sentado. Ele falou, determine um salário para você, se organiza. Determine um salário para você, faça a sua retirada e dê o seu dízimo. Dê a sua oferta. O que é isso? Organização. E para que é isso? Para gerar crescimento. Eu ministrei a palavra onde o profeta foi até Sarepta, atrás de uma viúva que ia sustentar, e ele diz, faz primeiro para mim, faz primeiro para... Por isso toda a primeira oferta vai ser para o templo próprio. Eu sei os valores que precisam entrar no mês para pagar as despesas fixas da igreja. Eu tenho conhecimento. Mas eu não tenho conhecimento do quanto vai entrar. Mas a Bíblia diz, faz primeiro para mim, e nós vamos fazer a primeira oferta para o templo do Senhor. E o que vai acontecer com isso? Deus vai olhar para vocês e vai dizer, eu estou abençoando para o propósito por conta da oferta. Fazer primeiro para mim. Eu vou contar só um testemunho, para você entender. Depois que eu fiz isso, no mesmo mês, no mês passado, tirei o meu dízimo, faltava a primícia, uma irmã me liga e fala, olha, me passa o seu Pix, sexta-feira,
E eu não vou falar o nome porque vai ser mencionar, ela vai dar o testemunho, um grande testemunho na vida dela. E se eu conheço a peça, se eu conheço o comportamental dela, se eu conheço o atitudinal dela, ela tirou da sua reserva. Porque não é tempo de pagamento. Você sabe o que é isso? Quando o profeta fala, ó, o que você tem? Um pouquinho de azeite. E um pouquinho de farinha. Então tá bom, faz primeiro para mim. Deus estava falando, tira da sua reserva, faz primeiro para mim. Eu tenho uma certeza que essa irmã, ela tirou da sua reserva. E quando fala de reserva, não estou falando de reserva positiva, a conta pode até ter ficado negativa no cheque especial. Mas ela tirou da sua e trouxe para o altar, para o sacerdote. E com essa oferta, eu já paguei a minha primícia. Você está entendendo o que é organização, o que é sensibilidade, o que é ouvir a palavra de Deus? Você está entendendo o que é andar no caminho da luz? Ter conexão com a luz? Ele muda a história. E tem pessoas aqui que pegaram essa premissa, fazer primeiro para mim, que Deus já fez até antes mesmo de cumprir. Um CNPJ já foi aberto. Também não vou contar quem é, porque vai ser um grande testemunho da vida deles. Deus deu estratégia. O irmão me procurou e falou, olha, quando o Senhor falou, faz primeiro para mim foi o quê? O que foi ministrado? Tira o seu primeiro dia de trabalho, pega o teu salário, divide e tira a primícia e oferta no altar do Senhor. Deus está dizendo, coloca para mim Ezequiel 44, verso 30. Deus está dizendo, ó, faz primeiro para mim, que eu te abençoarei. Sabe o que a irmã falou? Depois que o Senhor falou isso para mim, eu fui procurar e falei, eu não sei quanto que eu ganho. Por quê? Porque eu não estava organizando o que Ele tem me dado. Então eu não sabia quanto que eu ganhava. Para que serve? Para a gente se organizar, irmãos. A palavra de Deus, ela tem direção. Aí a direção é, Deus quer que nós vivemos organizado e sendo fiel a Ele. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E as primícias de todas as primícias, fruto de toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos. Hoje mesmo eu recebi outra ligação de uma pessoa que não congrega aqui, mas estava no dia. Passa o seu Pix que eu estou passando a minha primícia, minha e da minha esposa, porque eu creio, eu preciso de um milagre financeiro. Passei o CNPJ da igreja. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque você precisa despertar, precisa se levantar. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida e você está parado, centralizado no mesmo lugar. Eu faço, nada dá certo. Faz algo diferente. O que é algo diferente? Obedeça a palavra de Deus. Vai viver o que Deus tem para a tua vida. E o que Deus tem para a tua vida? Está escrito aqui, ó. Também as primícias das vossas massas darei ao sacerdote. Para quê? Para quê? Faça repousar a bênção sobre a tua. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Então, quando eu oferto, quando eu obedeço essa palavra, eu estou dizendo, a bênção do Senhor está na minha casa, porque a palavra dele não volta atrás. Olhe para cá, não faça por interesse, faça por princípio. Aqui é princípio. Aqui não é palavra para empolgar a tua vida, para trazer dinheiro para a igreja, não. Isso aqui é princípio. E quando você viver o princípio, você vai desfrutar do princípio. Quem é o princípio? Quem é o princípio? O que João vai dizer no verso 1? Que ele era o quê? O verbo. E o verbo se fez? Quem é o princípio? Quando você oferta isso, você está dizendo, Deus está na minha casa. Ele está no meu barco. Ele está na minha aflição. Quando Deus está na tua aflição, Ele está dizendo, eu tenho um livramento.
Qual é o livramento? Pegaram uma mulher lá e trouxeram para Jesus. Ó, a lei diz que quando é pego em adultério, tem que apedrejar. Glória. Né? Aquela mulher passava por uma aflição, por um pecado. E a lei é clara, tinha que matar a pedra. A gente não conhece a história, mas a gente não conhece os princípios dela. Mas eu estou falando para a luz. A misericórdia de Deus foi: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando você pega como princípio, o Senhor está dizendo: filho, essa aflição é para que eu gere crescimento para você. Mas sabe que eu estou dentro dessa aflição. E dentro dessa aflição eu me manifestarei. E entrarei com salvação para a tua vida. Entrarei com livramento sobre a tua vida. Entrarei com provisão sobre a tua vida. O profeta Elias, ele estava passando por uma aflição. Qual era a aflição? Estava debaixo de uma ameaça. Por conta de Acabe e de Jezabel. Ele estava aflito ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Só que Elias tinha princípio. Qual era o princípio que Elias tinha? No Monte Carmelo, ele junta ali os profetas de Baal, o povo de Deus, e pede para que os profetas invoquem os seus deuses e venham consumir aquele altar, aquele holocausto. E nada aconteceu. E quando ele clama, o holocausto é consumido. Aí ele olha para o povo e diz assim: ó, e vocês para onde vão? Vocês estão vivendo na aflição. Vocês escolhem a Baal ou a Deus? E o que aconteceu? Isso aqui, ó. Silêncio no Monte Carmelo. Só que Deus estava com Elias. E nós ouvimos aqui essa semana que todos os profetas foram mortos, menos Elias. Antes desse ato. Por perseguição de Jezabel. E quando ele foge, no meio da sua aflição, a Bíblia vai dizer que Deus envia corvos. Carne fresca. Carne e água. Quando o ribeiro seca, ele falou: vai para Serepta. Eu vou te sustentar. E quando o profeta vai para Serepta, além dele receber a bênção dele, ele abençoa. É assim, um homem de Deus, além dele receber a bênção, o outro já é abençoado. O outro já é abençoado. Não se desconecte da luz. Não. Irmãos, tem emoções e aflições que nós passamos no nosso dia a dia, que nós deixamos a nossa mente ser levada por elas. Quando Isaías ele olha para o sublime trono, ele vê anjos e serafins, ele vê o trono de Deus. Só que o olhar de Isaías é diferente. Isaías perdeu o seu tio, lábio sujo, boca suja, impuro. Só que quando ele olha para lá, para o alto e sublime trono, ele está olhando para a solução do seu problema. E do alto trono vem uma pergunta. Qual é a pergunta? A quem enviarei? Ele olha: eu estou com um problema, mas eu estou vendo a solução. Sabe o que é isso aqui? Não deixe os problemas consumir a tua inteligência espiritual, a tua vida de intimidade com Cristo, ao ponto de apagar a luz da tua vida. Passaremos por aflições, sim. Tem gente que você pergunta: tá tudo bem, filha? Eu falei: por que eu perguntei? Bispa do céu, por que eu perguntei?
só sabe falar assim, não, mas a tua prova nem se compara com a minha é maior. Sai para lá, filisteu. O que a mulher sulamita nos ensina? Vai tudo bem. Estou com um problema, mas eu estou vendo o trono. Vai tudo bem. Eu perdi algo que mexeu comigo, com as minhas estruturas, mas a solução está lá em cima. Vai tudo bem. Não deixe os problemas dessa terra consumir as bênçãos celestiais. As bênçãos celestiais que nós temos. As bênçãos celestiais liberadas por Deus para as nossas vidas. Não deixe. Por quê? Porque isso quer consumir a luz que há dentro de você. Tem gente que não é cristão e ele fala assim, nossa, mas eu vejo uma luz tão grande dentro de você. A Eva mesmo tem a visão aberta, ela fala, meu pastor, hoje tinha uma luz tão grande ali quando o Senhor estava. Eu falei, glória a Deus. Mas tem gente que olha para um pastor que às vezes está ministrando e Deus abre os olhos e fala, meu, que treva, Jesus. Quem tem olhos abertos, vê anjos, mas vê demônios também. Jesus, abre meus olhos para mim ver as regiões celestiais, ver o mundo espiritual. Aí quando Deus abre, misericórdia. Quero mais não, Jesus. Para que pediu? Não deixe os problemas dessa terra tirar de você as bênçãos celestiais. Efésios 3 diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais em Cristo. Se eu te falar, eu vou repetir para ficar gravado. Não deixa os problemas da terra tirar essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Posso ser mais claro? Quando você olha para esse versículo, nós podemos ter um entendimento, está tudo preparado para mim e para você lá no céu. Tudo. E como Gabriel gosta, não só no céu, mas na eternidade. Gabriel fala muito de eternidade, e isso é uma realidade, vimos isso. Não deixa os problemas dessa terra tirar de você as bênçãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tira não, meu filho. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais na luz. Para mim finalizar, não deixe as trevas consumir ou ofuscar a luz. Você tem essa capacidade para fazer isso, para fazer as trevas vencer na tua vida. Agora as trevas não têm capacidade de vencer a luz. Está passando por aperto? Chama a luz. Está passando por aflição? Chama a luz. Está perdido? Chama a luz. Está passando por privação? Irmãos, chama a luz. Tem um sonho? Chama a luz. Tem um projeto? Chama a luz. Quero casar? Chama a luz. Porque as trevas estão doidas para te dar um perturbado ou uma perturbada. Chama a luz. É isso, bispo? Pense nisso.
Em Gênesis, era a criação. Em João, era o verbo, era a eternidade. Jesus estava na eternidade. Tudo Ele criou. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos. Posso te fazer uma pergunta? Tem algo que é muito precioso para você? Compara esse algo precioso com a luz. E pergunta: luz veio de ti? Veio de ti? Mas eu estou apegado. A luz se depara para um jovem rico e ele fala: ó, deixa eu te dar uma direção. E por que Jesus vai linkar a lei de Moisés para aquele jovem? É só para nós entendermos que ele tinha conhecimento da Torá, ele tinha conhecimento das leis. Mas algo que surpreendeu foi quando Jesus falou assim: ó, vende tudo e distribui aos pobres. As trevas tomou conta daquele menino ao ponto de a Bíblia dizer que ele ficou, o seu semblante mudou e ele ficou triste. Por quê? Porque a sua cabeça estava aqui na terra. Ele queria do céu, mas ele queria comprar e não renunciar. Ele queria comprar e não renunciar. Tem um versículo que não me falha a memória aqui, vai dizer, ó, por um acaso, nós não trouxemos nada, e por outro acaso, nós iremos levar alguma coisa? O que é precioso para você? Pergunta para Deus, pergunta para a luz, vem de ti? O que é precioso para nós está aqui dentro, é o fôlego de vida que Ele nos concedeu. Se coloca de pé, aplaudindo ao Senhor.